Olá, pessoal! Além das teorias de Piaget, de Vygotsky e outras teorias que nós vimos anteriormente, nós queremos destacar com vocês a contribuição importantíssima de Henri Vallon, que é, por sinal, uma teoria muito esquecida, que nos cursos de formação não se fala em Henri Vallon, mas que foi uma personalidade importantíssima na descoberta dessa construção do conhecimento, na descoberta da relação do homem com o seu mundo e essas implicações, né, dos elementos da sua teoria no campo da educação. Então, a teoria de Henri Vallon, ela vem destacar, diferentemente da de Piaget e da de Vygotsky, a questão da pessoa, né, da personalidade, da formação da personalidade, da relação do indivíduo com as outras pessoas e o quanto isso influencia no processo de aprendizagem, de socialização, né, na relação entre as pessoas, que é, por sinal, uma relação dinâmica que só pode ser compreendida a partir do conceito de construção, que é visto tanto na teoria de Piaget quanto na teoria de Vygotsky. Na verdade, a teoria de Vallon, ela traz também uma herança muito forte da concepção humanista, como nós já vimos anteriormente. Então, quando ele fala em construção da pessoa, ele quer dizer que também essas fases do seu desenvolvimento, elas são influenciadas pelo amadurecimento emocional da pessoa. Então, ele coloca na sua teoria duas grandes categorias importantíssimas, estão relacionadas ao aspecto psicológico do desenvolvimento da pessoa, que são exatamente a questão do afeto e da emoção. Por serem fatores, né, de uma ordem que nós costumamos sempre colocar no segundo plano quando estamos tratando de psicologia voltada para a aprendizagem escolar, esses fatores eles não são muito considerados, como eu já falei. Mas Vallon, ele vem nos mostrar, né, que a emoção, que a afetividade são determinantes no processo de desenvolvimento e que vem enriquecer esse processo de desenvolvimento. Vejamos, nessa questão da emoção, essa questão do afeto, ele destaca algo que é importantíssimo, né? Já falado inclusive por Vygotsky, mas não com o destaque que Vallon vem trazer na sua teoria. Ou seja, o papel do outro, né? A importância que o outro tem na relação entre os indivíduos e sobre o processo de aprendizagem, sobre o processo de desenvolvimento. Ele não traz nenhuma posição ou contraposição em relação ao desenvolvimento e aprendizagem que foram os focos utilizados por Piaget e Vygotsky nas suas teorias. Ele traz algo novo quando destaca o papel da emoção. E o mais interessante que faz Vallon na sua teoria é estar sempre relacionando a questão da emoção, da afetividade, com a capacidade de raciocínio desses indivíduos. Então, sensos como de justiça, que a criança precisa aprender, dos seus limites, de igualdade, né, a tranquilidade entre os sujeitos de uma mesma sala de aula. Então, sensos de justiça, de compreensão do outro, de até onde vai o seu limite, de disciplina, estão diretamente relacionados à questão da emoção e à maturação em relação ao processo de afetividade, que inclusive Vallon vem classificar, né? A afetividade emocional, a afetividade simbólica e a afetividade categorial, que é exatamente onde o indivíduo chega a um nível de maturidade, né, a um nível de desenvolvimento que ele possa então diferenciar sobre aquilo que está certo, sobre aquilo que está errado dentro de uma determinada concepção, dentro de um determinado contexto ou condição social. E coloca ainda que a questão da emoção, a questão da afetividade são determinantes no sentido de que essa criança, ela precisa estar segura, né? Ela precisa ter a segurança, ter a confiança sobre o que ela está aprendendo, com que pessoas ela está convivendo e em que isso implica na questão do seu desenvolvimento, do seu amadurecimento enquanto ser aprendente e ao mesmo tempo enquanto ser que está nessa relação com os outros, influenciando as diversas aprendizagens, nas diversas experiências de aprendizagem que existem. Então, os vínculos sociais, né, estão diretamente relacionados a essas relações entre as pessoas e é através desses vínculos sociais que
a questão dos conceitos culturais, eles se fortalecem tanto no sentido individual, da formação das personalidades, que vem trazer essa questão do aspecto cultural nas identidades das crianças, nas identidades das pessoas, e aí em cada fase do desenvolvimento colocado por ele, né, que é diferente das outras teorias, isso vai implicar na formação de pessoas maduras, pessoas muito mais preparadas para adquirir conhecimentos mais elaborados sobre o seu meio social, sobre a sua cultura e poder, então, de forma mais autônoma, já que estão aí com as emoções e a questão da afetividade bem elaboradas, né, equilibrados, poder influenciar neste meio de forma construtiva. Bom, além de todas essas teorias, pessoal, que nós vimos durante todo esse estudo, você pode também vislumbrar outras teorias na apostila, né, relacionadas à questão da aprendizagem, à questão da inteligência, como Brunet, como Bandura, como Erich Fromm, também trabalhando a questão da personalidade, cujas leituras nós estamos sugerindo que vocês façam como leitura complementares a essas teorias. Também estão colocadas duas questões muito importantes na apostila, que é a questão da inclusão nas escolas, da inclusão, né, não apenas como uma ordenança, né, que está na Constituição, mas como um processo que tem sido cada vez mais necessário e urgente nas escolas. E é preciso que se entenda qual é o papel da escola, qual é o papel do educador nesse processo de inclusão, que implica, como nós sabemos, uma preparação melhor do professor, a preparação melhor da escola, o conhecimento dessas crianças que se diferenciam, né, não na questão da igualdade social, enfim, mas que se diferenciam porque elas são portadoras de necessidades especiais. É importante que você conheça as principais, colocadas, então estudadas pelo professor, compreendidas, discutidas, que o professor e o profissional da educação como um todo, a escola, ela se desprenda, né, de determinados preconceitos em relação a determinadas situações e se volta para a questão da inclusão na escola como algo que está aí como um desafio para a escola, como um desafio para a própria sociedade. Nós sugerimos essa leitura e que você faça uma reflexão sobre esse papel do professor, sobre esse papel, o compromisso da escola em relação à questão da inclusão. E por fim, nós finalizamos, né, os nossos estudos falando da necessidade de uma leitura e até mesmo de uma releitura sobre outro aspecto que é importante para o professor, especialmente o professor do ensino fundamental, que trabalha não somente com crianças, né, na educação infantil, de crianças de quinta ou de quinto ao nono ano, mas também no ensino médio, que pega então toda essa faixa etária da adolescência. Então a questão da adolescência ela é muito pouco discutida. Nós colocamos aqui para vocês alguns lembretes como o que significa de fato a adolescência no mundo de hoje, a definição de diversos autores que vocês têm aí na apostila, as mudanças no adolescente que não são mudanças não somente no sentido físico, das quais nós já sabemos, nós já estudamos, mas em todo o processo de maturação, e é importante a gente observar que o período das operações formais colocadas por Piaget, ele se dá exatamente nessa faixa de 12 anos, enfim, que é exatamente o início da adolescência, e entender quais são essas mudanças nesse sentido da maturação, do desenvolvimento psicológico, o que a criança pensa, quais são as suas opções, e nessa fase da infância para a adolescência, o que de fato está ocorrendo com esse adolescente, com esse aluno. E é preciso que se entenda que não se veja esse adolescente como o que a gente costuma dizer, o aborrecente, mas com um ser humano em desenvolvimento, com todo o seu potencial a ser explorado, a ser respeitado pelos educadores e a ser, na verdade, conduzido a uma condição de aprendizagem muito melhor, muito mais proveitosa, onde se possa estabelecer uma relação como sugere Vallon, uma relação, né, em que haja uma troca de culturas, em que haja realmente um senso de igualdade, de justiça para com esses adolescentes. E nós sabemos também que o adolescente está aí formando a sua identidade, construindo a sua personalidade, formando a sua identidade, e é preciso que o professor esteja atento, esteja ligado a que questões sociais, a que contextos esses adolescentes realmente estão participando, estão inseridos para que melhor sejam compreendidos. Então, pessoal, esse é o desafio que nós colocamos, que vocês
façam essas leituras, discutam com seus tutores e se coloquem, né, no sentido de tirar as dúvidas, porque nós, na verdade, estamos aprendendo de certa forma com essa leitura, com essa releitura que a gente faz da psicologia, embora tenha sido de forma breve, mas nós desejamos que vocês todos tenham realmente um bom proveito de todos esses momentos que passamos juntos. Estamos aqui nos colocando à sua disposição e que possamos aprender também em outros momentos e estar juntos para compartilhar desse conhecimento que está sempre em construção, como dizem essas últimas teorias que nós estudamos.